A passagem de hoje é Gênesis capítulo 46, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, levantou-se Jacó de Berseba. E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado, e a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó, e toda a sua semente com ele, os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Amém. Vou compartilhar a palavra de Deus sob o título: A razão para não temer descer. Primeiro, vamos ver uma foto. O que parece ser esta foto? Este é um lugar onde eu trabalhava. Acho que já faz mais de 15 anos. É uma loja da Starbucks, bem em frente à universidade que frequentei. Antes do meu segundo filho nascer, trabalhei aqui por cerca de 6 meses. Eu não era barista. Era um trabalho de meio período, no qual eu limpava de manhã e à noite e ajudava a abrir a loja. Escolhi um trabalho de meio período perto da faculdade e de casa que não atrapalhasse meus estudos, trabalhando bem cedo pela manhã ou tarde da noite. Naquela época, estávamos passando por dificuldades financeiras, mas todos os dias, antes de ir para a aula, eu pegava um café da Starbucks, o maior copo, a bebida mais cara, e ia para a aula. Por isso, meus amigos devem ter pensado que eu era um pouco rico. Quando meu turno acabava, eu sempre pegava um café de graça para levar para minha esposa. Foi a época em que éramos mais pobres, mas eu bebia o café mais caro, um que nem mesmo hoje eu bebo. Lembro-me bem disso. Naquela época, o CEO da empresa onde trabalhei era esta pessoa. Seu nome é Howard Schultz. Claro, nunca o conheci pessoalmente e não o conheço bem, mas ele foi o CEO da Starbucks de 1987 a 2000 e de 2008 a 2017. Sob sua gestão, a empresa, que começou com apenas algumas lojas, talvez 6 ou 10, cresceu para mais de 28 mil lojas em 77 países ao redor do mundo. Acredito que o número seja ainda maior hoje. Lembro-me de ter lido um artigo de jornal no início dos anos 2000 que dizia: Uma cafeteria está vindo para o meu prédio. E os proprietários dos edifícios relutavam muito em ter cafeterias como essa. Mas hoje em dia, quando você passa por um cruzamento em Seul, às vezes vê lojas da mesma empresa em cada um dos 4 cantos. O tempo realmente voou, e acho que a mentalidade das pessoas mudou muito. Apresento esta pessoa por causa de uma entrevista que ele deu. Nela, Schultz disse o seguinte: Eu quero criar uma empresa na qual meu pai nunca teve a chance de trabalhar. Ao administrar a empresa, Schultz se lembrava de seu pai. Mas essas lembranças não eram de forma alguma bonitas e pacíficas. Pelo contrário, eram muito difíceis e sofridas. Por exemplo, aconteceu o seguinte: quando Schultz tinha 7 anos, seu pai sofreu um acidente enquanto dirigia um caminhão. Naquela época, não havia plano de saúde, indenização por acidente de trabalho ou seguro-desemprego. Ele se lembra daquele tempo como sendo extremamente difícil. Mas quando Schultz, que recordava essa infância, se tornou o CEO de sua própria empresa, o que ele fez? Começou a apoiar radicalmente o bem-estar dos seus funcionários. Ele ofereceu opções de ações que normalmente são dadas apenas a executivos, até mesmo aos funcionários de nível mais baixo, e forneceu bolsas de estudo para universidades de 4 anos e plano de saúde para todos os funcionários, incluindo os temporários, como os trabalhadores de meio período.
Ele chegou a oferecer benefícios de saúde a todos os colaboradores e concedeu licença paternidade de forma radical aos homens. Alguns desses benefícios ainda são limitados em muitos lugares, mesmo hoje. Mas quando Schultz começou a fazer isso, foi no ano de 1988. Ou seja, ele começou quando tivemos as Olimpíadas de Seul. Mesmo quando eu trabalhava na Starbucks, os benefícios eram muito bons. Eles nos davam um pacote de grãos de café toda semana e nos permitiam beber qualquer café que quiséssemos em qualquer loja do país. Chegaram a me dar, um trabalhador de meio período, férias remuneradas. Eu pensei, será que eles realmente dariam férias remuneradas a um trabalhador de meio período como eu? E, preocupado que não me pagassem, disse que não tiraria as férias. Mas depois me explicaram que eram remuneradas e que eu era legalmente obrigado a tirá-las. Então me lembro de ter saído de férias quase contra a minha vontade, porque Schultz se preocupava tanto com o bem-estar de seus funcionários. Ele recorda que foi por causa de sua infância. A lembrança daqueles tempos difíceis, quando ele vivia em uma área sem qualquer amparo social, o levou, quando se tornou CEO, a fornecer os melhores benefícios para que seus funcionários não passassem pelas mesmas dificuldades que ele. Então, agora, seria bom pensarmos da seguinte forma: será que podemos separar completamente os dois períodos da vida de Schultz? Sua infância difícil e o tempo em que ele se tornou um grande CEO? Podemos separar estritamente esses dois períodos dizendo: aquele tempo foi aquele tempo e este tempo é este tempo? Na verdade, para Schultz, esses dois períodos não são separados. O tempo difícil e sofrido também foi parte da vida de Schultz, e o tempo em que ele se tornou um CEO mundialmente famoso também é a vida de Schultz. Estes não são dois períodos diferentes, mas estão conectados e se influenciam mutuamente. É uma única história. Podemos ver que é um único período no qual as experiências de um momento levam ao desdobramento de certos eventos, políticas e pensamentos em outro momento, influenciando-se mutuamente. Foi por causa daquele tempo difícil que o tempo glorioso posterior pôde se descortinar para ele. A razão pela qual ele ainda é lembrado como o CEO que liderou a era de ouro da Starbucks talvez seja por causa daquela experiência difícil de sua infância, a experiência de lutar em uma área sem amparo social. As pessoas tendem a separar facilmente esses dois períodos. No entanto, ao vivermos a vida, percebemos que não é bem assim. O passado e o presente não podem ser estritamente separados. Eles estão conectados e continuam como a vida de uma pessoa, a jornada de uma pessoa. O texto de hoje também apresenta dois eventos contrastantes. Então, como devemos lidar com eles? Devemos dividi-los como o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora? As pessoas consideram esses dois como coisas diferentes, mas não é necessariamente assim. Do ponto de vista da vida de uma pessoa e do modo como se influenciam intimamente, esses dois não são dois, mas claramente um. Vamos ler juntos os versículos 3 e 4 do nosso texto de hoje. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém. Aqui nos versículos 3 e 4, são apresentados dois eventos distintos: o descer e o subir. Deus está informando a Jacó com antecedência que em sua vida haverá um tempo de descer e um tempo de subir. A Jacó, que enfrenta essa descida e essa subida, Deus primeiro o exorta dizendo: Não temas descer. A Jacó, que novamente precisa deixar um lugar familiar, que novamente precisa ir para um lugar desconhecido, Deus diz: Não temas. Em particular, o que não se deve temer entre esses dois movimentos contrastantes é o primeiro que aparece: o descer. Deus não chama isso de um simples ato de se mudar ou migrar. Deus descreve este ato como uma descida.
a ida de Jacó ao Egito e seu retorno de lá. Esses dois eventos poderiam simplesmente significar uma mudança geográfica comum, mas a Bíblia não diz simplesmente vir ou ir. O texto de hoje descreve o caminho para o Egito como descer e registra o caminho de volta como subir. Claramente há uma conotação negativa contida no descer, e um significado positivo é percebido no subir. Por que o ato de descer se tornou algo a ser temido? Porque as pessoas geralmente pensam que descer e subir são dois eventos separados e distintos. Mas descer e subir são realmente dois eventos diferentes? Na realidade, não são. O descer e o subir são eventos contínuos e conectados. Em nossas vidas, devemos entender bem isso. Do ponto de vista da jornada de uma pessoa, o descer e o subir não são separados, mas estão ligados, e são um único evento contínuo. É porque se desce que se pode subir. Uma pessoa que não desceu também não pode subir. Não existe vida que seja apenas subida, e não existe vida que seja apenas descida. Nossa vida, com suas subidas e descidas, entrelaça-se e se conecta para criar a obra de arte que é a jornada de uma pessoa. Portanto, esses dois são, na verdade, um. Os tempos sombrios da infância de Schultz e seus dias gloriosos como CEO não são dois, mas estão conectados como um só, formando a jornada de uma pessoa. Os tempos difíceis e sofridos de nossas vidas, e os tempos brilhantes e felizes, também não são dois, mas estão conectados e continuam assim. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, Deus fala sobre isso da seguinte maneira. Vamos ler juntos na tela. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas, no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Amém. A Bíblia diz que tanto a prosperidade quanto a adversidade existem porque Deus fez com que as duas coisas corressem em paralelo. Ele as fez correr lado a lado. Em nossas vidas, pode haver subidas e descidas. Portanto, não há necessidade de temer o ato de descer, pois o caminho da descida está diretamente conectado ao caminho da subida. Podemos pensar em como o caminho de descida e o caminho de subida estão conectados da seguinte maneira. Embora a vida dos que têm fé tenha suas subidas e descidas, a vida dos crentes não sobe e desce como um gráfico da bolsa de valores. Quando digo isso, algumas pessoas talvez pensem, meu gráfico só tem descidas. De qualquer forma, o gráfico da vida das pessoas de fé tem este formato. Já mostrei esta imagem em um culto de quarta-feira. Como ela é? Para onde a seta nesta imagem aponta? Certamente, a seus olhos, a seta está apontando para baixo. Vocês dirão que está descendo. Olhando para esta seta, sentimos que estamos descendo. Mas será que é realmente assim? A forma original desta seta é esta. Se isolarmos e olharmos para um ponto específico, certamente pode parecer uma seta apontando para baixo. A infância de Schultz, se olharmos apenas para aquele período, teria sido um ponto de descida naquela seta. No entanto, se olharmos para a seta inteira, de longe, ela tem esta forma. A vida de nós, crentes, na realidade, tem esta forma. Se olharmos de perto, focando em apenas uma parte, pode parecer que nossa vida está em um caminho de descida. Por isso, sentimos medo, apreensão e até negatividade. Mas, se olharmos para nossa vida de um pouco mais longe, nossa jornada é completamente diferente. Não é tão ruim assim. Se descemos, isso logo leva a uma subida. Estar conectado significa que não são duas coisas diferentes, mas uma só. Como não são dois, mas um, é difícil dizer que a parte que desce está apenas descendo. É uma descida que leva a uma subida. Portanto, não é uma seta que desce, mas uma seta que continua a subir. Em meio às pequenas repetições de subidas e descidas, se olharmos para a nossa vida de longe, estamos sempre subindo, em direção ao alto. Eu os abençoo para que creiam que essa é a nossa vida. Amados,
Então, como podemos subir assim? Como podemos traçar essa curva ascendente? A resposta, na verdade, é simples. É por causa do nosso Deus. Não por nossa força, mas por causa do nosso Deus. No versículo 4 do texto de hoje, Deus diz o quê? Ele prometeu: te farei tornar a subir, certamente. Graças a este Deus que nos faz subir, sempre podemos subir. E subiremos novamente. Na verdade, somos pessoas que não conseguem descer de vez, mesmo que queiram, porque Deus está conosco. Descer e subir não são dois, mas um. Mesmo enquanto descemos, o que estamos fazendo? Estamos subindo. Uma vida que sobe mesmo enquanto desce. Esta é a vida do povo do nosso Deus, a vida de nós, cristãos. Agora, vou explicar a segunda razão pela qual não devemos temer descer. O versículo 4, ao usar a expressão descer, não diz que Jacó descerá sozinho. O versículo 4 claramente fala em descer junto com Deus. Na verdade, essa expressão não nos é muito familiar. Estamos acostumados com a expressão subir com Deus ou voltar a subir com Deus. Mas a expressão descer com Deus. Esta expressão nos soa muito estranha. Isso porque pensamos que Deus é aquele que não pode descer. E pensamos que a situação na qual não temos escolha, a não ser descer, é porque Deus não está conosco. Mas, na verdade, não é assim. No texto de hoje, Deus diz claramente que estará com Jacó, não apenas na subida, mas também na descida. Deus prometeu estar conosco, não apenas nas coisas positivas e boas, mas também nas negativas e ruins. Então, o que devemos lembrar é isto: Deus não está conosco apenas em situações boas ou positivas como a subida. Nosso Senhor está sempre conosco, mesmo em meio a eventos negativos ou situações ruins. Deus está sempre e invariavelmente conosco. Vocês creem? Portanto, não precisamos temer descer, porque Deus está conosco mesmo quando descemos. Aqui, há mais a se examinar sobre o descer de Deus. No texto de hoje, a palavra para descer é o verbo hebraico. Na verdade, este verbo é muito comum no Antigo Testamento, mas um versículo em Êxodo onde ele é usado tem um significado especial. É Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler juntos na tela. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Amém. Aqui também Deus diz o quê? Ele diz que descerá. Uma expressão que não nos é familiar e que não parece se encaixar com Deus é usada mais uma vez. Para Israel, que estava sofrendo e sendo oprimido pelos egípcios, o que Deus decidiu? Ele declarou: eu descerei para o lugar onde viviam, para o lugar de seu sofrimento, bem no meio dele. Qual foi a razão pela qual Deus fez algo que não parecia se encaixar com ele, algo que lhe parecia estranho? A razão foi inteiramente por nossa causa. Por nossa causa, Deus não recusa nem mesmo as coisas que não parecem se encaixar com ele. Deus é aquele que desce diretamente ao cenário de nossas vidas. Deus não é alguém que fica de longe apenas dando ordens ou instruções. Deus vem para o lugar exato onde estamos sofrendo. Deus vem para o cenário exato onde derramamos lágrimas e está conosco. Esta é uma característica e um atributo importante de Deus. Há alguém aqui que sente que está passando por um túnel escuro agora? Há alguém que sente que desceu a um lugar de lágrimas? Um lugar de escuridão ou de lágrimas parece ser um lugar que não combina com Deus. No entanto, Deus está voluntariamente presente naquela escuridão, naquelas lágrimas, naquele lugar que parece inadequado. Ele faz isso por nós. Ele voluntariamente faz essa coisa que lhe parece inadequada, por nós. Amados, por favor, lembrem-se de que vocês não estão sozinhos. Deus não nos deixa descer ao Egito sozinhos. Deus está dizendo:
eu descerei contigo ao Egito. Portanto, que lugar é este onde estamos agora? É precisamente o lugar onde caminhamos com Deus. Mesmo que não seja um lugar de subida, mesmo que seja um lugar feio e insignificante de descida, nosso Senhor é aquele que está voluntariamente conosco nesse lugar. Amados, na verdade, o Deus que desce não nos é estranho. Nós já conhecemos muito bem o Deus que voluntariamente desce até nós. Porque nosso Senhor, nosso Jesus, agiu exatamente assim. Nosso Jesus deixou a glória celestial, superou o vasto e profundo abismo entre o Criador e a criatura e veio ao nosso meio, assumindo um corpo humano. Ele veio ao nosso meio, experimentou e sentiu tudo o que nós experimentamos e sentimos. E assim, o Senhor se tornou um conosco. Através disso, nosso Senhor deseja dizer nesta manhã: você não está sozinho. E você está comigo. Amados irmãos, a razão pela qual o caminho de descida não é assustador é porque esse caminho leva ao caminho de subida. Ninguém apenas desce e ninguém apenas sobe. A Jacó, que está descendo, Deus já promete que ele subirá novamente. Ele está dizendo que a vida não terminará no caminho da descida, mas que ele simplesmente passará por ele para subir novamente, e que ele o guiará dessa maneira. Nossa vida também é assim. Parece que estamos descendo, mas esse caminho leva a uma subida. Um caminho que leva a uma subida, mesmo que pareça uma descida, é na realidade uma subida. Não se esqueçam disso. Pelo contrário, lembrem-se, e em nome do Senhor, eu os abençoo. Além disso, a razão pela qual o caminho de descida não é assustador é porque nosso Deus está conosco. Porque nosso Deus está descendo conosco. Mesmo que estejamos em um caminho de descida, podemos subir porque estamos descendo com nosso Deus. No cenário cansativo e difícil da vida, nosso Deus está sempre conosco. Mesmo que pareça que estamos descendo, nunca estamos sozinhos. Deus está nesse caminho, e Ele está conosco agora. E Ele transformará esse caminho de descida em um caminho de subida. Se olharmos de perto, focando e isolando apenas aquela parte, pode parecer que estamos indo para baixo, mas se olharmos de longe, nossa vida ainda está avançando para cima. A descida dos que têm fé é apenas parte do processo de subida. Lembrem-se disso. E mesmo que vocês estejam em um caminho de descida agora, em meio à frustração e às dificuldades, não se esqueçam de que nosso Deus está conosco no cenário desesperador e feroz da vida. E vivam uma vida que avança para o alto. Que todos os membros se tornem assim. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Vamos orar juntos, meditando na palavra que nos foi dada. Há alguém que está em um ponto que considera ser a descida da vida? Deus está com você. Não nos esqueçamos de Deus. Olhemos para Ele, esperemos e ansiemos pelo caminho de subida, e vivamos uma vida de oração. Este lugar, agora, é o lugar onde estamos com nosso Deus. Permita-nos sentir e experimentar esse Deus. Oremos juntos. Amado Deus, obrigado por nos permitir ouvir a voz do Senhor nesta manhã dizendo: não temas descer. Permite-nos não temer a descida e não nos esquecer de que esse caminho é o caminho da subida. E mesmo nesse caminho de descida, ajuda-nos a crer e a confiar no Deus que promete: eu estarei contigo. Que possamos viver assim. Oramos fervorosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos acompanha até os lugares mais baixos e humildes e nos guia para o lugar mais alto. Amém.